E aí, tudo bem com vocês? Beleza? Vamos lá. Alguns desses tipos de gabinetes nós já falamos em aulas anteriores, né? Falamos do tipo do gabinete desktop, slim, mini tower, mid tower, full tower e o bare bone. Não lembro se eu mostrei para vocês, mas tem algumas imagens aqui para mostrar. Tá, então a gente vai chamar de gabinete desktop aqueles que nós vamos colocar em cima da mesa, por isso que é no topo da mesa, né, desktop. Os slim são um tipo de desktop, são que eles são mais fininhos. Lá no laboratório 2 vocês vão ter desse, aliás no 3 também, né? Vocês vão ter desse tipo de gabinete. E nós temos os mini towers, mid tower e full tower. Os gabinetes que nós temos ali no laboratório de manutenção, ele é muito próximo de um mini tower. Ele está quase que no meio caminho entre o mini tower e o mid tower. Esses aqui servem um pouco de referência, mas aqueles nossos gabinetes estão bem parecidos com o mini tower. E o full tower é muito utilizado para servidores, né? A gente não vai achar fácil um full tower aí para ver. Os gabinetes slim, vocês já conhecem eles. A grande vantagem do gabinete slim é exatamente ele ser menorzinho, caber em espaços menores. Ele vai ter um probleminha com relação à refrigeração, por ser muito pequeno, costuma esquentar muito lá dentro. E aí, o conselho é que se você tem espaço, evite o gabinete slim. Mas se é um local com pouco espaço, melhor utilizar o gabinete slim. E aí, dentro desse gabinete, também tem algumas limitações, algumas placas de expansão não vão ser possíveis de ser colocadas aí. Por exemplo, algumas placas de vídeo de última geração, mais parrudas aí, não vão caber aí dentro, ou se couber vai esquentar demais. Então, para usar o slim, é bom pensar qual é o objetivo, né, desse computador. Se for para usar internet, Word, Excel, coisas que não consumem tanto potência, aí não tem problema nenhum usar o slim. E esse é o gabinete bare bone, também chamado de Shuttle XPC. Se você for procurar pelo termo bare bone no Google Imagens, vocês vão achar uma outra coisa, talvez essa imagem aqui. Então procurem, se quiserem ver esse tipo de gabinete, mais imagens deles, procurem por Shuttle X ou Shuttle XPC. Qual que é a vantagem desse gabinete? Esse é um gabinete quadradão, ele é só para ser diferentão mesmo. Ele é menor do que um mini tower, né? Então a placa que cabe dentro é uma placa mini ATX ou micro ATX. Também é um computador para ocupar um espaço pequeno, como o slim. Só que ele tem uma configuração que garante uma melhor ventilação. A configuração interna dele é bem parecida com o de um mid tower. Vocês estão vendo aqui um mini tower, desculpa. Vocês estão vendo aqui a placa mãe ali dentro, uma placa micro ATX ou mini ATX, não sei exatamente. Aqui tem um cooler que está na traseira aí, e aqui na frente você tem onde você vai colocar os drivers, né? Aqui é a traseira de uma bare bone, tá ali o cooler. Placas de expansão, como vocês podem ver, não dá para colocar muita coisa aí, mas aí já caberia uma placa de vídeo, porque tem um espaço maiorzinho aí para colocar ela. Também não pode ser uma placa de vídeo gigante, porque não vai caber. Aquelas placas de 3 coolers, não vai caber aí. Mas já cabe uma boa placa de vídeo. E as saídas, as interfaces de áudio, USB, tá tudo aqui direitinho. Essa aqui, por exemplo, não tem HDMI, provavelmente é uma placa um pouco mais antiga. Mas essa configuração de gabinete também ela não pegou muito, essa quadradona aí. Então, a grande vantagem de se ter um gabinete é poder você controlar a ventilação interna. Controlar no sentido de que, se não tiver dentro de um gabinete a placa-mãe, você não tem como garantir um fluxo de ar. E a vantagem de você ter o gabinete é que você pode garantir esse fluxo de ar. Isso aqui é um mid tower de 4 baias, né? A gente chama essa parte aqui onde a gente vai encaixar um drive de CD e DVD, por exemplo, nós chamamos isso de baia. E essa aqui é uma mini tower de 2 baias. Tá ali o local onde você colocaria um drive de disquete, por exemplo. Então, eles são muito parecidos, né? Só muda ali o tamanho. Você vai colocar uma placa-mãe no mini tower, cabe uma placa-mãe ATX normal. Não é tão complicado. A questão do mid tower é que você pode ter placas-mãe maiores, né? Algumas placas aí de entusiastas, galera que gosta de ter placa com 2, 3 placas de vídeo encaixada, vai precisar de um gabinete maiorzinho. E aí, quando a gente fala de ventilação, a gente tem que pensar em quais são os componentes que esquentam mais. Quais são os esquentadinhos aí. Então, vamos pensar. O que esquenta mais? Processador, ponte norte, gravador de CD e DVD, HD e o chip gráfico 3D. Nessa ordem, mais ou menos. Porque as placas mais novas não têm ponte norte.
Isso significa que o processador ele vai esquentar um pouquinho mais do que antigamente. Então esses processadores da família i3, i5 e i7 eles esquentam mais do que um Core 2 Duo, por exemplo. A ponte norte ela esquenta um pouco, por isso ela tem um dissipador em cima. Nas placas que não tem ponte norte, a ponte sul ela já trabalha com um pouco mais de frequência, então ela também esquenta um pouquinho, mas é bem pouco. Tem um dissipador de calor em cima da ponte sul, às vezes mais por estética, mas ela esquenta um pouquinho. Quem vai esquentar mesmo, que mais esquenta é o processador. Esse é o mais esquentado da galera, é por isso que você vai ter em cima dele um dissipador de calor, um cooler e uma interface ali de pasta térmica. Se o cooler não funcionar direito, o processador ele vai esquentar muito e pode queimar se ele não tiver o dispositivo de desligar antes. Quando você está utilizando o leitor de CD e DVD no modo de leitor mesmo, ele não esquenta tanto, mas quando você está fazendo gravação, ele costuma esquentar mais. O HD, por conta da rotação, ele esquenta também, só que se você estiver utilizando SSD, ele vai esquentar quase nada. Então o computador com SSD ele vai ter menos problema de aquecimento do que com HD. O HD não esquenta tanto a ponto de precisar de um dissipador de calor, mas ele tem uma carcaça metálica que já ajuda a dissipar. Mas você não vai tentar não colocar, se você tiver 2 HDs, por exemplo, num gabinete, você vai tentar não colocar os HDs muito próximos um do outro, né? Então você encaixou ali no gabinete um HD, encaixou outro gabinete, então é legal que você deixe uma distância entre... encaixou o HD, né? Deixou uma distância ali entre os 2 HDs. Se você colocar muito perto, esse HD aqui que vai esquentar, ele vai acabar esquentando o outro também. Então, deixe uma distânciazinha entre os HDs. Se você estiver trabalhando com SSD, já não é tão problemático assim. E o que está ali como chip gráfico 3D, nós estamos falando da placa gráfica ou da placa de vídeo. Elas esquentam. Então, as placas mais antigas tinham só um dissipador em cima, as placas que vieram depois já tinham dissipador e cooler, e as placas mais novas elas já têm um cooler em cima. Algumas placas precisam de muita energia, por isso você vai ter um cabo específico que vem lá da fonte para ligar na sua placa de vídeo. Ela não vai pegar energia direto da sua placa-mãe, porque vai precisar de uma corrente maior. Então, para não sobrecarregar a placa-mãe, essas placas de vídeo mais parrudas, que trabalham com aceleração gráfica maior, precisa de energia própria para ela. E aí ela esquenta. O chip gráfico vai esquentar bastante. Por isso vai ter os coolers para essas placas gráficas. Mais para frente, quando a gente for ver placas gráficas, a gente vê com um pouco mais de detalhe isso aí. E aí, como é que a gente resfria isso? No gabinete você vai ter alguns dispositivos lá para poder, algumas estratégias para poder resfriar esses componentes. Então a gente vai ter furos e ranhuras no gabinete para deixar o ar entrar e sair. O cooler traseiro nem sempre tem, mas quando tem é muito bom, porque ele vai pegar o ar quente que está dentro do seu gabinete e jogar para fora. O cooler frontal também nem sempre vai ter no seu gabinete, mas se tiver, ele ajuda a puxar o ar de fora para dentro. Então não basta só jogar, se você tiver o cooler traseiro, ao jogar o ar quente para fora, naturalmente, pelos furos e ranhuras, o ar de fora vai entrar. E normalmente o ar de fora está numa temperatura menor do que o ar de dentro. Mas se você quiser garantir um fluxo de ar mais ativo, o cooler frontal ele vai ajudar bastante nisso, porque ele vai puxar o ar de fora pela frente do computador e vai jogar o ar para fora pela traseira do computador. Então é importante que o computador não esteja colado na parede, por exemplo. Tem uma distância ali de pelo menos uns 10, 15 centímetros da parede para que o ar quente possa sair tranquilo. E se você tem um cooler frontal, não é legal que você coloque muita coisa na frente do computador. Deixe ele puxar o ar mais tranquilo. E aí nós temos o cooler principal do nosso computador, na placa-mãe, que é o que está em cima do processador. Esse é o principal cooler, ele tem que estar lá. Às vezes você vai ter um cooler em cima da ponte norte, às vezes não. Às vezes não tem nem ponte norte, como eu já falei para vocês. E alguns chip gráficos também vai ter o cooler lá, como eu falei. Alguns gabinetes vão ter também um duto lateral. Naquela tampa lateral do gabinete tem um duto de plástico. Ele ajuda a canalizar o ar de fora para o cooler do processador. Mais para frente aqui, vamos lá. Depois eu volto nesse slide. Aqui, ó. Esse é o duto lateral. Depois a gente volta nele aqui. Então vamos lá. Cada um deles. Então a gente tem os furos, você tem o cooler da fonte. Então o cooler da fonte ele puxa o ar aqui de baixo e joga lá para fora. Então de certa forma o cooler da fonte ele já pega um ar meio quentinho, né, que é o ar que está dentro do gabinete. Mesmo assim lá dentro da fonte esquenta. Então o ar que está dentro do gabinete ele é um pouco mais fresquinho do que o que está sendo produzido aqui dentro da fonte. Principalmente se for uma fonte de alta potência. Então ele vai puxar o ar aqui e jogar para lá. Aqui nós temos a ideia do cooler traseiro, né, no gabinete. Você tem aqui, ó, na pontinha do fio, um conector, que é o que vai ser usado para conectar lá na placa-mãe. Alguns coolers podem ser conectados direto na fonte,
mas o mais comum é que ele seja conectado na placa-mãe. Às vezes você consegue ter até algum controle desse cooler. Depende do tipo de placa-mãe, por exemplo. Depende do tipo de cooler. Você consegue controlar a rotação. Isso é interessante porque o cooler ele costuma fazer barulho. Então a placa-mãe ele pode ter um sensor de temperatura. Nem toda placa-mãe vai ter isso, mas ela pode ter um sensor de temperatura que, dependendo da temperatura do gabinete, ele pode diminuir a rotação desse cooler ou mesmo desligar ele se não estiver precisando. Então é só por uma questão de ruído. Via de regra, se esse cooler está ligado, já está bom. Tá ele ali novamente. E aí, como é que você sabe para onde é o fluxo de ar desse cooler? E se você precisar instalar, como é que você faz? Todo cooler ele vai ter esse desenho aqui, ó, dessas setinhas. O que essas setinhas estão dizendo? Aqui, essa seta diz para onde o ar circula e essa seta diz a rotação das pás. A maior parte dos coolers gira para um lado só. Alguns coolers pode ter a possibilidade de você inverter a rotação. Isso não é muito útil em cooler de gabinete. Então, a maior parte dos coolers vocês vão ver que não tem essa possibilidade de mudar a rotação. Esse aqui é um gabinete com 2 coolers traseiros aqui. Vocês já devem ter visto aí alguns vídeos de entusiastas também com 3 coolers traseiros, cada um com uma cor, né? Vermelho, verde e azul. Isso é frufru. A cor, claro, né? Não vai interferir no resfriamento do seu gabinete. Bom, e esse aqui tem um cooler frontal, tá vendo ali, ó? Então ele vai puxar o ar daqui e jogar para lá. Esse aqui também tem a possibilidade, essas baias normalmente são para você colocar o HD ou o SSD, mas alguns te dão a possibilidade de colocar mais um cooler. Isso vai depender muito do tipo de gabinete. Então nem todo gabinete é igual, ele tem padrões, mas eles não são iguais. Tem gabinete, por exemplo, que não vai ter a opção, a possibilidade de você colocar um cooler frontal. Esse aqui tem. E esse, o que eu falei para vocês, do duto lateral. Também não é todo gabinete que tem duto lateral. Ele ajuda a puxar o ar de fora diretamente para cima do processador. Por que que isso é útil? Quando você não tem o duto lateral, o ar que está circulando aqui dentro, ele está um pouco mais quentinho. Por mais que tenha entrado, por exemplo, um ar frio, ou pelas ranhuras, ou pela frente, por um cooler frontal, por mais que isso aconteça, esse ar, ele esquenta um pouquinho lá dentro antes de sair. E essa é a ideia mesmo, né? O ar vai ficar quente e vai sair quente. Então esse ar meio quentinho, ele vai ser jogado em cima do dissipador do processador. Isso ajuda no resfriamento porque o processador ele pode chegar até 90 graus sem o dissipador, né? Quando você tem um dissipador e um cooler jogando o ar ali, essa temperatura vai cair bastante aí para os 40 graus, às vezes menos. Às vezes pode ficar em torno de 50, isso depende do que o processador está fazendo, do quanto que ele está esquentando. Mas quando você coloca um duto lateral, o ar que vai ser jogado em cima do processador, ele vem diretamente de fora. Isso garante que esse ar vai estar menos quente do que o ar que está aqui dentro, por mais que seja um dia quente. Se for um dia frio, melhor ainda, você está jogando um ar friozinho em cima do seu processador. E componentes eletrônicos têm essa característica de funcionarem muito melhor quando estão resfriados. Resfriado não é tossindo não, tá, gente? Estamos falando de resfriado no outro sentido. Então, quando você trabalha com o processador com a temperatura mais baixa, ele vai trabalhar melhor. Muito bem, e aí você tem aqui ó, um exemplo de alimentação de cooler. O cooler que você vai colocar no gabinete, ele pode vir com esse conector para você conectar diretamente na fonte, ou ele pode vir com esse conector que pode ter 3 buraquinhos aqui, ou 4, tá? Isso varia. Isso aqui é para você conectar diretamente na placa-mãe, perfeito? E então, já que a gente mostrou aqui, né, a fonte de alimentação, vamos falar então da fonte de alimentação. O que é a fonte de alimentação? A fonte de alimentação é o dispositivo responsável por fornecer energia elétrica aos componentes de um computador. Portanto, é um tipo de equipamento que deve ser escolhido e manipulado com cuidado. Afinal, qualquer equívoco pode resultar em provimento inadequado de eletricidade ou em danos à máquina. O mais comum de acontecer se você não escolher uma boa fonte é ela queimar. Dificilmente uma fonte vai danificar o seu computador ou danificar a sua placa-mãe. O que pode acontecer é os componentes que você tem na sua máquina, e normalmente uma placa de vídeo ou um processador muito potente, requerer uma corrente que a sua fonte não dê conta, e isso pode fazer a sua fonte queimar. Mas, se você dimensionou bem, dimensionou uma fonte, por exemplo, o seu computador precisa de uma fonte de 400 watts, você colocou uma de 700, vai funcionar tranquilo, não vai ter problema nenhum, você só gastou dinheiro a mais. Mas não vai queimar o seu computador, causar danos à máquina é mais difícil. O que pode causar dano à máquina é se, por exemplo, a sua fonte tem lá os 3 pinos, então você está trabalhando com uma fontezinha que tem lá a tomada de 3 pinos, tá? E você tira o terceiro pino e fica só com 2. Ou seja, você está tirando o terra da sua fonte. Isso pode fazer com que a sua fonte não tenha para onde escoar alguma fuga de eletricidade.
e aí pode acontecer de queimar o seu computador. Mas isso não é comum de acontecer. Como é que funciona a fonte de alimentação? Nós temos na tomada o que a gente chama de tensão alternada. A gente fala corrente alternada, mas tensão e corrente são coisas diferentes. Para vocês entenderem mais ou menos, é como se a tensão fosse a força e a corrente é a aceleração. Lembram lá da lei de Newton? Força igual massa vezes aceleração? Pois é, vamos pensar assim. A aceleração pode ser vista como a força sobre uma massa. Aqui é a coisa semelhante. A corrente elétrica pode ser vista como a tensão sobre uma resistência. Então, todo fio elétrico, qualquer coisa tem resistência elétrica, tá? Mas falando aqui de metais em si, eles têm uma resistência elétrica. O ouro tem uma resistência elétrica muito baixa, por isso ele é um excelente condutor. O cobre também tem uma resistência baixa, ele é muito bom condutor. Já o ferro, ele não é tão bom condutor assim, ele conduz, ele é um condutor de eletricidade, mas ele não é tão bom quanto um cobre. Por isso que a gente não tem fios de ferro. E também porque o ferro ele oxida mais fácil do que o cobre. Mas enfim, do que nós estamos falando? Nós estamos falando que nós temos na tomada uma tensão elétrica que é alternada. O que é uma tensão alternada? A tensão alternada é que ora ela está empurrando a corrente, ora ela está puxando a corrente. Por isso você tem esse gráfico. Aqui não tem nada e ela começa a empurrar a corrente até um máximo de força, digamos assim. Depois ela começa a diminuir a força e para de empurrar e começa a puxar até um máximo de força ao contrário. Aí ela vai diminuindo a força desse puxo e até ficar zero dessa puxada, e depois começa a empurrar de novo, e isso segue um ciclo. Então, se você pegar essa letra N aqui, ó, ou esse tio, como vocês estiverem vendo, é um ciclo. Esse ciclo de corrente, ela é de milissegundos, de tensão, quero dizer. Esse ciclo de tensão é de milissegundos. A corrente vai seguir o mesmo ciclo, ela está sendo empurrada por uma tensão, então a corrente vai seguir a mesma coisa. Ora você tem os elétrons paradinhos, ora eles começam a andar até um máximo de velocidade, depois diminui, para de andar e começa a vir no sentido contrário. Então se vocês pudessem ver os elétrons, é como se eles estivessem percorrendo no fiozinho aqui, ó. Aí vai para o máximo, para, e depois ele volta no máximo, para, e ele começa a fazer isso aqui, ó. O que quer dizer isso? Que num fio que está ligado a uma tomada alternada, se tiver um circuito fechado numa tomada alternada, o que a gente vai ver é exatamente isso. Os elétrons, digamos assim, não vão dar uma volta completa, né? Ele vai e volta, fica nesse vai e vem, como se ele estivesse fazendo isso aqui, tá? Ele vai, volta, e isso tem uma tensão sendo aplicada ali para que isso aconteça. Essa tensão ela pode ser de 127 volts, 220 volts, pode ser de 380 volts, pode ser de 8.000 volts, pode ser de 10.000 volts. Isso depende, tá? Mas na nossa tomada mesmo, a gente vai ter ali 220 volts AC, que é de corrente alternada, ou alternated current, beleza? Ou se você tiver a tomada que a gente chama de fase neutro, você vai ter 127 volts, que é o que a gente chama de 110. A gente chama de 110 por ser metade de 220. É uma nomenclatura mais comercial. A tomada, se você medir, ela não tem 110 volts, ela tem 127. O que a fonte de alimentação do computador faz? Ela vai transformar essa corrente alternada ou essa tensão alternada em contínua. E o que a contínua faz? Se a alternada ela faz aquele movimento, a contínua ela segue. Então, se eu tivesse o elétron aqui, ó, ele segue e vai embora. Tá? E dá a volta no circuito. Sempre no mesmo sentido. Isso é corrente contínua. Além de contínua, ela é constante. Tá? Não escrevi ali, mas por que acontece? Ela pode vir na velocidade, diminuir. Isso é uma corrente que está contínua, mas ela não é constante. Então você veria esse gráfico oscilando aqui. Ó. É como se estivesse oscilando, mas ele não chega ao zero e ele nem vem para o negativo. Quer dizer que os elétrons não voltam. Beleza? O que nós temos que é de corrente contínua e o que nós temos que é de corrente alternada? Tomada, como eu falei para vocês, corrente alternada. Uma pilha, ela é uma fonte de corrente contínua, ok? Então eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui, para vocês entenderem melhor essa relação corrente contínua, corrente alternada. O que é um, o que é outro. Então vamos lá para o vídeo desse camarada aqui. Olá, como vai? O meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série Eletricidade Básica. Hoje nós vamos falar sobre corrente contínua e corrente alternada. Você sabe qual a diferença entre um e o outro? Então vamos lá, vem comigo!
Corrente contínua e corrente alternada são duas formas de utilizarmos a energia elétrica. Alguns equipamentos trabalham com uma corrente alternada, como por exemplo aqui essa lâmpada. Outros, principalmente equipamentos eletrônicos, trabalham com corrente contínua. Mas, olha aqui, vou te mostrar na prática, porque aqui eu tenho dois circuitos, um trabalhando com corrente contínua e o outro com corrente alternada. Vamos primeiro falar desse circuito aqui de corrente contínua. Olha, eu vou ligar o circuito e pronto, ele está funcionando. E pelo fato de ser um circuito em corrente contínua, isso quer dizer que os elétrons que estão passando aqui pela corrente, eles estão seguindo sempre a mesma direção, sempre indo de um polo da fonte até o outro polo da fonte. Ou seja, a corrente dos elétrons, ela é num sentido contínuo. Agora, este outro circuito aqui, nós estamos falando de um circuito de corrente alternada. Nesse caso, os elétrons, eles não estão seguindo apenas uma única direção no circuito. Eles estão, de forma alternada, seguindo num sentido e no outro. É como se ele estivesse indo e vindo numa velocidade muito grande. Então, por exemplo, esse circuito aqui é um circuito de corrente alternada na frequência de 60 Hz. Isso significa que ele é alternado 60 vezes por segundo. Então, aqui os elétrons eles ficam indo e vindo 60 vezes por segundo. Agora, o porquê existe essa diferença? Por que existem circuitos de corrente alternada e circuitos de corrente contínua? Imagine a distância lá da usina geradora de energia até as nossas casas. São muitos quilômetros. Então, para transportar a energia elétrica, é muito mais fácil transportar ela numa corrente alternada. Ou seja, os elétrons ficam alternando e dessa forma a gente consegue transportar, claro, através de cabos condutores, a energia elétrica com mais facilidade. No caso da corrente contínua, a gente não tem essa potência para fazer esse transporte em longas distâncias. Ou seja, em longas distâncias, a corrente contínua ela vai perdendo a sua potência. Então, no caso da corrente alternada, a gente supre essa deficiência, a gente acaba ampliando a capacidade de transporte na potência. A gente acaba reduzindo essa perda de potência. Bom, mesmo assim, nós temos então alguns equipamentos que funcionam mesmo com a corrente alternada, por isso podemos ligar diretamente a uma tomada com uma corrente alternada, como muitos motores, lâmpadas antigas. Agora, existem sistemas, principalmente os circuitos eletrônicos, que eles precisam trabalhar com uma corrente contínua. Inclusive, as novas lâmpadas, por exemplo, essas lâmpadas de LED, saiba que o LED ele é um componente eletrônico. Mesmo se nós tivermos uma lâmpada muito potente de LED, essa lâmpada ela possui componentes eletrônicos. O próprio LED é um componente eletrônico. Então, no caso dessas lâmpadas de LED, todas elas possuem internamente uma fonte conversora. É um circuito que converte a corrente alternada numa corrente contínua. E aí a gente entra então nesse conceito de uma fonte. O que é uma fonte? A princípio, é uma conversão entre uma corrente alternada e uma corrente contínua. Vamos pegar aqui essa fonte, por exemplo. Veja, eu tenho aqui uma fonte de um notebook. E nós temos aqui, por um lado, a entrada da corrente alternada. Ligo essa fonte na tomada. E pelo outro lado, eu já tenho aqui uma corrente contínua para poder ligar no notebook, porque ele é um circuito eletrônico. Veja aqui na fonte. Então, se você olhar aqui a etiqueta de uma fonte, repare que você vai encontrar aqui a nomenclatura AC, que significa corrente alternada, só está invertido aqui por conta de que essa sigla está em inglês. Traduzindo para o português, nós temos então corrente alternada, significando aqui esse AC. Está dizendo que ela funciona nas tensões de 100, 120 volts ou 200, 240 volts. E olha aqui a frequência,
em que essa fonte trabalha. Ela trabalha tanto em 50 Hz quanto em 60 Hz. Então, aqui no Brasil, por exemplo, em muitos países da América, a maioria deles, nós trabalhamos com 60 Hz de frequência na corrente alternada. Agora, alguns países como Argentina, Chile, eles trabalham com 50 Hz de frequência. Europa, em geral, também é 50 Hz, né? Os países europeus, inclusive Rússia, por exemplo, China trabalha com 50 Hz. Agora, por exemplo, o Japão, parte do Japão trabalha com 60 e parte com 50. Então, dependendo do seu fornecedor de energia elétrica, a energia chega em uma frequência e outra. Então, no caso dessa fonte aqui, por exemplo, ela vai trabalhar tanto numa frequência quanto na outra. E olha aqui, a tensão de saída. Nós temos a tensão de entrada, que é a corrente alternada, e aqui na saída nós temos a corrente contínua. De novo, esse DC é a sigla em inglês, significando corrente contínua. Então, se você ver CC, é a mesma coisa, só está traduzido para o português. Mesma coisa que o CA, tá bom? Então, no caso aqui, a corrente contínua, nesse caso, sai dessa fonte uma corrente contínua de 19 volts. Ok? Então, essa é a especificação dessa fonte. Se eu pegar aqui uma outra fonte, por exemplo, vamos ver a mesma coisa. Olha, essa outra fonte, veja, AC, então a entrada dela pode variar de 100 a 240 volts e ela trabalha tanto em 50 quanto 60 Hz. Está vendo? A frequência tanto faz. E a saída dela é de 9 volts. Então é isso. Corrente alternada e corrente contínua fazem parte do nosso dia a dia. Então agora a gente já sabe o que é uma, o que é outra e o que são esses 50, 60 Hz que a gente às vezes ouve por aí. Ok? Pessoal, nós estamos já chegando no ponto de automação. Muito bem. Então vocês viram aí o vídeo do camarada. Bom, nós paramos aqui falando da corrente alternada para corrente contínua. Então, como vocês viram no vídeo, uma fonte é exatamente o dispositivo que converte de corrente alternada para contínua. O carregador de celular, ele é uma fonte, ele vai converter da corrente alternada da tomada para a corrente contínua, que é o que entra no seu celular. Entendido isso aí, vamos entender uma outra questão da fonte de alimentação. Ó. Por que as fontes de alimentação possuem uma carcaça metálica própria, ao invés de ser aberta como a placa-mãe e demais placas de expansão? Vocês já repararam aí que a fonte está dentro de uma caixinha de metal, né? Separada do resto. Placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, as outras placas de expansão são tudo espetado ali na placa-mãe e ninguém tem uma carcaça. Por que a fonte de alimentação tem? Antes, vocês viram que o HD também tem uma carcaça, né? Existem outras explicações do porquê o HD tem uma carcaça. Não é só por conta da explicação que eu vou dar agora da fonte de alimentação. Mas o HD também tem uma carcaça, o drive de disquete tem uma carcaça, o drive de CD tem uma carcaça. Esses 3 drives aí que eu falei, CD, DVD, disquete e HD, eles têm mecanismos de rotação. Então eles têm um motor ali dentro que gira. Um motor que gira, ele produz ondas eletromagnéticas e que podem interferir na transmissão de informações de bits e bytes aí na sua placa-mãe, nos seus cabos de transferência de dados. Mas, para evitar isso, é colocada então uma carcaça metálica, que funciona como uma blindagem, ou o que a gente chama de gaiola de Faraday. Se vocês quiserem pesquisar depois, pesquisem sobre gaiolas de Faraday. Então, por que a fonte de alimentação tem a carcaça? Para evitar a interferência eletromagnética. Então, por se tratar de um equipamento que gera campo eletromagnético, já que é capaz de trabalhar com frequências altas, as fontes devem ser blindadas para evitar interferência em outros aparelhos e no próprio computador. Como vocês viram, a entrada da fonte de alimentação ela é alternada. Portanto, por ser alternada, isso gera campo eletromagnético. Então eu não vou explicar isso agora para vocês, talvez na aula presencial fosse mais simples de explicar, mas aqui fica meio complicado. Mas se vocês quiserem pesquisar sobre o assunto, procura lá sobre corrente alternada e campo eletromagnético, que vocês vão ver uma explicação legal de como que a corrente alternada gera campo eletromagnético alternado. E isso pode gerar interferência na sua placa-mãe, no seu computador, ele simplesmente pararia de funcionar. É por isso que você tem uma carcaça ali na sua fonte de alimentação. E da mesma forma que as placas-mães têm especificações, as fontes também têm. Se você tinha placa-mãe AT, ATX,
por aí vai, você também tem fonte de alimentação para placas AT, ATX, por aí vai. Então nós temos aí praticamente 5 tipos de fonte de alimentação, sendo que as mais usadas hoje em dia são as duas últimas. Então vamos ver a diferença entre elas aí. Uma fonte AT, ela foi usada ali até mais ou menos o finalzinho da década de 90. Ela tinha a entrada aqui alternada, né, como toda fonte, e a saída dela, nos cabos aqui, eu tinha 5 volts positivo, 5 volts negativo. O que muda entre ser positivo e negativo, a tensão é a mesma, 5 volts. O que muda é o sentido da corrente elétrica. Os elétrons vão estar no sentido, digamos, entrando na placa, e a outra os elétrons vão estar saindo da placa. Não importa agora qual é qual, tá? Existe uma convenção que não é exatamente o que acontece fisicamente. Mas só para vocês entenderem que uma acontece o oposto da outra. Você tem também, então, saídas de 12 volts e de menos 12 volts. Com as placas ATX, foi necessário mais uma saída aí, ó, de 3,3 volts. Então, do final da década de 90 e início dos anos 2000, nós tivemos aí a fonte ATX. Ela durou pouco tempo porque as placas-mãe começaram a precisar de outras saídas contínuas aí. Então, passou a ter a ATX 20, ela existe até hoje, né? Desde 2002 até hoje ainda existe essa fonte. Ela foi cada vez menos usada e eu vou explicar por quê. Mas vamos lá, vamos entender aqui, ó. Nós temos saídas de 5 volts, menos 5, mais 12, menos 12. E mais 3,3, que é isso que caracteriza a ATX. Só que a ATX 12V, ela tem essa saída de 12 volts de alta corrente, que é aquele conectorzinho de 12 volts que a gente pluga na placa-mãe. Então, as placas-mães ATX 12V, ela precisa daquela conexão de 12 volts de alta corrente. Aquilo lá vai para o processador depois. E ela também é chamada de ATX 20. Por que é esse 20? Lembra do conector principal de alimentação? Na placa-mãe, ela pode ter 20 pinos ou 24 pinos. Se ela tem 20 pinos, é essa fonte aí que a gente usa. Se ela tem 24 pinos, é essa outra fonte que a gente usa, que é a ATX 12V 2.2. A outra é a 2.1, que é também chamada, essa 2.2 também chamada de ATX 24, 2004 para cá. Então veja, há 16 anos a gente usa esse tipo de fonte e ela está ótima, funciona muito bem. Ela não tem mais a conexão de menos 5 volts, tornou-se desnecessária para as placas-mães que vieram aí, mas ela já é própria para aquele conector principal de 24 pinos, tá? Se você precisa de fontes, então, de maior potência, aí nós temos as fontes EPS. Ela é uma ATX 2.2, ou seja, ela é uma ATX 24, só que ela trabalha com correntes ainda mais altas. Então ela vai ter os 5 volts, 12 volts de alta corrente, menos 12, e o 3,3 volts. Só que aquele conector de 12 volts que vai na placa-mãe, ao invés de ter 4 pinos, ela tem 8. E ela tem também um conector de 6 pinos, chamado de PCI Express. Na verdade é porque ela vai conectar numa placa de expansão que está conectada no slot PCI Express. Então não é que o conector é PCI Express não, ele é próprio para placas de expansão que estão conectadas no slot PCI Express. Exemplo, placa de vídeo. Então, se você tem uma placa de vídeo de maior potência, precisa de mais corrente, ele não vai puxar a corrente direto da placa-mãe pelo slot do PCI Express. Ele vai precisar de uma fonte externa. E aí você vai pegar dessa fonte EPS aqui, o conector de 6 pinos, PCI Express, e conectar lá. Existem fontes EPS que tem esse conector aqui de 8 pinos. Existem fontes que tem mais de um conector desse aqui, de 8 pinos ou de 6 pinos. Tá? Isso tudo depende da potência com a qual você vai trabalhar. Bom, o conector de alimentação principal de uma fonte AT era assim. Eu até mostrei para vocês na aula anterior que a gente tinha que ter o cuidado, como eles são dois conectores, tinha que ter o cuidado de sempre colocar o preto perto do preto. Se eu invertesse isso aqui, ó, e conectasse errado, eu iria queimar a minha placa-mãe. Então esse conector ele era bem complicadinho de ser usado por quem não conhecia, quem não soubesse mexer. Esse aqui é o conector da fonte ATX 20 e da fonte ATX anterior também. Esse aqui é o que tem 20 pinos, tá? Conector principal. Esse é o conector principal da ATX 24. Então ele tem 4 pinos a mais. Na verdade são esses, deixa eu ver, não, acho que são esses 4 aqui, ó, que são a mais. Ele vem a mais um 12 volts, um 3,3, um 5 volts e um terra. Esse conector aqui, ó, das fontes ATX 20 ou ATX 2.1, ele era um conector auxiliar, depois ele foi abandonado, não precisou mais. A fonte ATX 2.2, também chamada de ATX 24, não tem esse conector aqui. Lá no laboratório nós temos algumas fontes desse tipo aqui, mas nós não usamos elas. Esse é o conector de alimentação de 12 volts, vocês já conhecem. Tá vendo? Ó? Esses dois amarelinhos aqui são dois fios onde tem aqui a tensão de 12 volts. Esse é o conector de alimentação para drive de disquete.
Esse é o conector de alimentação para drives de CD e DVD ou disco rígido, né, HD, do tipo IDE, tá? Então, se o HD é do tipo IDE, esse é o conector de alimentação dele. E esse é o conector de alimentação do tipo SATA. Ele vai aparecer nessas fontes aqui, ó, na ATX 2.2. Então, nós temos HD SATA, nós temos também leitor de CD e DVD que são SATA. Então, esse é o conector de alimentação que vai para eles. Esse aqui é o conector de 12 volts. Só que ele também chama de conector P4, tá? Você pode chamar o conector 12 volts de P4. Esse conector de 12 volts aqui, ele não é de 4 pinos, ele é de 8 pinos. Então ele é P4 mais P4. Então por isso você está vendo aqui, ó, P4 mais P4. É de 8 pinos. E essas fontes EPS têm a mais esse conector PCI Express, que de novo, ele vai na placa de expansão, que precisa de mais corrente. Normalmente é uma placa de vídeo que precisa de mais corrente, está lá conectada na PCI Express X16, e aí eu vou conectar esse conectorzinho na placa de vídeo. Depois, lá no laboratório, quando a gente puder, eu mostro para vocês algumas placas de vídeo que necessitam dessa conexão aqui. Não é toda fonte que tem esse conector. Então tá aí os conectores de uma fonte EPS. Vai ter conectores PCI Express, tá vendo aqui, ó, 6 pinos. Conectores P4 mais P4, que é o de 12 volts. Conectores pro tipo IDE aqui e conectores SATA, beleza? Aqui ele não está mostrando o conector principal. O que nós temos então nesses conectores? Então, se eu pegar um conector de uma fonte ATX, eu vou ter aqui, eu não vou falar desse aqui, eu falo do próximo, tá? Mais para frente, cada um desses valores aqui. Então, aqui está o meu conector de alimentação principal, tem várias tensões aqui. Eu tenho aqui o meu conector, tá vendo aqui, ó, Peripheral Power Connector, que eu vou conectar ele em periféricos, IDE. E aqui para o drive disquete, Floppy Drive. Muito bem. O que nós temos nesse conector? As cores aqui indicam as cores dos fios. Então aqui eu tenho 20 conexões e os fios têm cores diferentes. Então todo fio vermelho ele vai ser uma conexão de 5 volts. Todo amarelo vai ser uma conexão de 12 volts. Então repare que nesse conector aqui, ó, só tem um fio de 12 volts. É por isso que nas fontes futuras ATX 2.1, ele vai ter o conector extra de 12 volts, porque aqui não era suficiente. E aí depois na ATX 24, a gente vai ter ainda mais uma conexão de 12 volts. Vocês vão ver daqui a pouco. Todo preto aqui, ó, todo fio preto, ele é um ground, ele é um terra, é 0 volts. Ele é a conexão de referência. É a partir dela que eu vou medir as outras. Toda conexão azul vai ser de menos 12 volts. Então repare que esse aqui não tem... Ah, esse aqui tem o menos 5, tá vendo? Mas as fontes depois não vai ter esse menos 5. Então vocês vão ver que uma fonte ATX 24 não tem o menos 5. Tá? Vai estar vazio esse buraquinho aqui do conector. O verde, chamado de Power On, ele é uma conexão de 5 volts também, mas ele serve para você ligar o computador. Então quando você liga o computador, na verdade você está fazendo um curto-circuito entre o verde e o preto. Então, se eu conectar um fio entre o verde e o preto, eu vou ligar a fonte. Lá no computador, como é que funciona? Quando eu aperto o botão de ligar, o que ele está fazendo é conectando o verde no preto. E nós temos o roxinho aqui, que é um conector de standby. Quando você põe o seu computador em modo de sleep, na verdade, em modo de suspensão, ele continua ligado e é esse standby que mantém lá as coisas funcionando. É diferente de você hibernar. Quando você hiberna o computador, ele desliga. Só que ele guarda na memória, lá no HD, tudo que estava na memória RAM. Daí, quando você liga ele de novo, ele volta para o ponto que você estava. Quando você põe em modo de suspensão, ou põe para dormir, ou sleep, você não grava o que tem na memória RAM. Na verdade, você mantém a memória RAM ligada. Você desliga todo o resto do computador, mas a memória RAM fica ligada mantendo aquilo lá. Por isso você não pode tirar o computador da tomada quando ele está no sleep, senão você perde o que tinha ali. Esse standby vai manter ele funcionando. E o Power Good, eu não lembro para que era, também não nos interessa. As fontes ATX também trouxeram um recurso que permite o desligamento do computador por software. Para isso, as fontes desse tipo contam com um sinal chamado PS-ON, que eu já expliquei lá para vocês como é que funciona. Quando está ligado e em uso, a placa-mãe mantém o PS-ON em nível baixo, ou seja, uma tensão baixinha lá, como se estivesse deixando em estado considerado desligado. Se a placa-mãe estiver em desuso, ou seja, não estiver recebendo as tensões, deixa de gerar o nível baixo e aí o PS-ON fica alto. Tá? Isso aí é uma forma de você desligar o computador. Antigamente não tinha isso, mas você vai lá no menu iniciar, manda desligar e ele desliga o computador, usando esse recurso aí. O sinal de standby permite que o computador entre em modo descanso, como eu já expliquei. E o sinal Power Good indica se as tensões 5 volts e 3 volts estão ok. Eu não sei exatamente como ele funciona, também não nos interessa.
A fonte ATX 2.1, ela tem dois conectores a mais. Um é esse conector de 12 volts que eu falei, e o outro é esse conector auxiliar, que ele vem com 3,3 a mais ali, ó, e uns 5 volts a mais. Logo ele passou a não ser mais necessário. Por quê? Vocês vão ver que a placa 2.2, ela aumenta esse conector principal. Então essas conexões que vem a mais aqui, ela passa para cá, que é como nós vamos ver aqui, ó. Desculpa, esse aqui ainda é o conector os conectores da 2.1. É a mesma coisa do que tem aqui, só que com cores, tá? A fonte 2.2, ela vem a mais a conexão SATA, some aquele conector auxiliar, e eu passo a ter aqui, ó, exatamente aqui, ó, esses 4 conectores a mais, que vai ter 5 volts, 12 volts e 3,3 volts. Então eu passo a ter 24 pinos. Não preciso mais daquele conector auxiliar. Continuo tendo 12 volts aqui, continuo tendo aqui o meu conexão IDE, mas eu passo a ter ali um conector de alimentação SATA. O que tem no conector SATA? 3,3 volts, 5 volts no meio e 12 volts na outra ponta, beleza? Entre eles existe o fio preto, que é o ponto em comum, o ground, o terra. A gente não tem utilizado mais o conector de alimentação do drive de disquete, porque a gente não usa mais disquete, né? Então aqui, ó, se a gente for ver, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, as mesmíssimas conexões, mesmíssimas cores do conector de 20. Então daqui para cima, tudo é igual de 20. Daqui para baixo é o que tem a mais. E aí, lembra que eu falei que não tem mais o menos 5 volts? Então aqui onde está branco, ó, NC, não conectado. Eu não tenho mais a tensão de menos 5 volts nas fontes ATX 2.2, também chamada de ATX 24, que são as fontes que a gente usa até hoje, desde 2004. Esse aqui é da fonte EPS. Então, aquele conector do PCI Express nada mais é do que 3 fiozinhos aqui, ó, de 12 volts de alta corrente, que vai para a placa de expansão, normalmente placa de vídeo. Aqui tem um comparativozinho entre o conector principal de 20 pinos e o conector principal de 24 pinos. Então, eles são basicamente a mesma coisa até aqui embaixo, e depois tem mais essas 4 pinos aqui a mais. Recapitulando então, todos vão ter então conector principal, que a gente chama de conector ATX, conector para o drive de disquete, conector P4, que a gente pode chamar também de conector 12 volts, conector ATA, que a gente pode chamar também de conector IDE ou conector PATA, tanto faz. A gente é mais comum chamar de conectores de alimentação IDE, e aqui os conectores de alimentação SATA. É isso que a gente vai ter nas fontes atuais. Repare que esse conector ATX, ele tem 24 pinos, só que ele é assim, ó. Ele tem 20 pinos aqui, mais 4 separados. Isso serve para quê? Eu posso usar essa fonte numa placa-mãe que tem 20 pinos. E eu posso usar essa fonte numa placa-mãe que tem 24 pinos. Isso torna a fonte mais flexível, mais versátil. Então, normalmente acontece isso aqui, ó. Aqueles 4 pinos eu posso destacar se eu quiser usar só 20 numa placa ATX de 20 pinos, beleza? Tá aí o conector de 12 volts, onde é que eu encaixo ele. O conector IDE, onde que eu encaixo ele. O conector SATA, onde eu encaixo ele. Você vai ver, essa aqui é a parte de dados e essa aqui é a parte de alimentação. E como é que eu decido qual é a potência da fonte de alimentação que eu vou usar? Que é essa potênciazinha. Como é que eu vou decidir qual é a potência da fonte? Existem alguns cálculos que a gente pode fazer para decidir qual fonte a gente vai utilizar. Então, vou mostrar uma forma bem simplesinha de dimensionar a fonte. Primeiro, a gente precisa saber qual é a potência consumida por cada componente dentro do nosso gabinete. Então, por exemplo, processadores eles vão consumir aí de 60 a 110 watts. Isso nós estamos falando de gabinetes. Notebook é outra história. Notebook consome bem menos potência. É por isso que os notebooks eles costumam ser mais caros e por conta do tamanho, por conta de toda a engenharia dele. E eles costumam rodar numa configuração menor. Para você jogar no topo de linha, aí vocês têm notebook gamers, que são extremamente caros, aí na faixa dos 7 mil, 9 mil reais, 10 mil reais. Não é o caso aqui. Então nós estamos falando de gabinetes, então as potências são um pouco maiores. Então, ó, processadores econômicos vão ter potência menorzinha, processadores medianos top de linha vai ter uma potência maior aí. A placa-mãe varia muito, tá? De 20 a 100 watts, então varia do tipo de placa. Você pode ter uma placa-mãe mini ATX, ela consome pouquinha coisa. Você vai ter uma placa-mãe aí gamer que tem uma ponte sul, que tem um dissipador gigante em cima dela, que tem um monte de
de baixador de tensão próximo ali ao processador, que consome pra caramba, enfim, depende do tipo de placa-mãe. Você precisa saber quanto que ela consome. HD e drives de CD e DVD e Blu-ray consome aí na faixa dos 25 a 35 watts, consome pouco. Placa de vídeo, aí vai depender também. As placas mais baratinhas e umas placas mais top de linha. Tem placas que consomem até mais do que isso aqui. Os módulos de memória também consomem pouco. Se você for pegar o módulo de memória para overclock, que tem aquele dissipador de calor em cima do módulo de memória, eles vão consumir mais também. Mas é uma potência relativamente baixa. Placas de expansão, tirando a placa de vídeo, né? Placa de rede, placa de som, elas consomem pouco também. Cooler também é pouquinho. Teclado e mouse, aí vai depender muito do tipo de teclado, do tipo de mouse. Então a gente tende a pegar aqui no máximo ali. Como que a gente vai dimensionar então? Nós vamos pegar aqueles que consomem mais potência. Então eu vou pegar aqui o processador, o HD, por exemplo, eu tenho 2 HDs ali. Eu vou colocar aqui 25 watts para cada um drive de DVD, uma placa de vídeo, mouse e teclado. Somei ali, deu 260 watts. Eu não vou comprar uma fonte de 260 watts, tá? Porque eu desconsiderei vários itens, inclusive a própria placa-mãe. Então como é que a gente faz? Se o total é 260 watts, que dessa conta aqui, eu vou multiplicar por 1,5. Se eu fizer 260 vezes 1,5, vai dar 390, certo? Então eu vou pegar o que eu tenho próximo de 390? 400 watts. Então, se a minha conta deu 260, uma fonte de 400 watts vai funcionar aí com uma pequena folga para mim. Agora, se eu estou pensando em expandir, colocar componentes que consomem mais, tal, aí eu vou colocar uma fonte de 500, 600 watts, isso tudo vai depender do uso que eu vou fazer do meu computador. Mas, via de regra, essa é uma continha fácil de fazer. Soma ali os principais, a galera que mais consome energia, pega essa potência aqui e multiplica por 1,5 e você tem uma fonte ali mais ou menos o que você vai precisar. Beleza? As fontes, é importante lembrar, as fontes boas são aquelas que têm eficiência acima de 80%. É bom olhar isso aí. E um fator de potência entre 0,9 e 1. Isso aqui eu não vou explicar muito para vocês agora. Lá para frente, no terceiro trimestre, a gente vai fazer um projeto de configuração de máquinas. Aí talvez, se for necessário, eu volto nesse ponto aqui. E aí, para finalizar a nossa aula, é importante, eu já falei para vocês da importância de manter os 3 pinos da sua tomada, né? Então você não vai sair arrancando. Você tem lá os 3 pinos, vou arrancar o terceiro pino e vou ficar assim, né? Porque a minha tomada não tem o terceiro buraquinho. Não, esse terra é extremamente importante, tá? Para eventualmente ter a fuga de uma corrente qualquer. Vamos supor que está tendo fuga de corrente no seu computador e você não tem lá o terra. Você vai colocar a mão em cima do gabinete, provavelmente você vai tomar um choque. Então o terra ele serve para isso, para escoar a corrente que tiver de fuga. E aí, para vocês entenderem melhor o que é neutro, fase, terra, neutro é diferente de terra, apesar dos dois, se eu medir, vai dar 0 volts, e fase é outra coisa. Isso aqui é algo que eu precisava explicar para vocês numa aula presencial. Na falta disso, eu vou passar outro vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho, terem uma pequena noção do que é isso que a gente está falando de terra, fase e neutro. Então, não façam isso. Nem isso, arrancar o pino, e nem isso, tá bom? Então tenha o terra. E também não adianta nada você ter os 3 pinos, colocar na tomada e a rede elétrica da sua casa ou do lugar onde você plugou não ter o terra. Se não tiver, também não adiantou nada, tá? Então é importante que tenha o terra. Então deixa eu mostrar para vocês aqui um videozinho que explica de forma bem básica e tranquila, daquele mesmo camarada lá que vocês acabaram de ver, para vocês entenderem melhor o que é essa ideia de terra e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Olá, tudo bem? O meu nome é Flávio e está começando mais um vídeo da série Eletricidade Básica. Você sabe qual é a diferença entre fase, neutro e terra na rede elétrica? Olha, e por que será que nós temos conectores com 3 pinos e outros com 2? Bom, eu vou te explicar tudo de uma forma bem simples. Vem comigo! Para entendermos a diferença entre fase, neutro e terra, sabermos como funciona tudo isso, vamos primeiro entender como a energia elétrica chega em nossas casas, chega lá na fábrica, no comércio.
Olha, vamos olhar lá para a rua, nós vamos encontrar postes com fios elétricos. E repare que aqui os fios mais altos na rede elétrica, eles são os fios onde chegam a energia elétrica, normalmente são 3 fios. Esse é o nosso sistema elétrico na maioria, né, das regiões do Brasil. E nesses 3 fios, nós vamos ter aqui 3 fases de energia elétrica. Então aqui já começa o conceito de fase. Então lá no gerador de energia, que pode ser uma hidroelétrica, pode ser uma usina nuclear, enfim, lá onde nós temos uma usina geradora de energia, essa energia é gerada nessas 3 fases. Essas fases facilitam a distribuição da energia. Normalmente a usina ela está muito distante do local onde a gente vai consumir a energia elétrica. Então, para facilitar essa distribuição, sem perder muita energia elétrica nesse caminho todo, então criou-se esse sistema trifásico, chamado trifásico por conta de que a energia ela chega em 3 fases. Ou seja, cada um desses fios possui energia elétrica. Agora, se a gente for perguntar então, bom, qual é a tensão de cada um desses fios? Olha, cuidado, porque quando a gente fala de tensão, a gente necessariamente está comparando um polo com um outro, um fio com o outro. Qual é a tensão entre os dois? Nesse caso, eu não posso dizer que um único fio tem uma determinada tensão. E sim, eu posso comparar um fio com o outro e saber qual a tensão entre um e o outro. Então, nesse caso, dos fios lá, os mais altos na rede elétrica, são também considerados como a rede primária. Então, os fios da rede primária, normalmente eles chegam a ter mais de 20.000 volts, 23.000 volts, também dependendo da nossa região. Cada companhia elétrica tem suas especificações. Mas, de uma forma geral, vamos imaginar que aqui na rua nós temos 23.000 volts nessa rede primária, lá nos fios mais altos. Então, esses 23.000 volts é a comparação de uma fase com a outra. Ok? Então, não temos como comparar as 3 juntas. Eu posso, sim, comparar a primeira com a segunda, a primeira com a terceira, a segunda com a terceira. Faço, sim, essas comparações e chego nessas tensões de mais de 20.000 volts. Muito bem, então, essas 3 fases, elas, para chegarem em nossas casas, elas precisam passar por um transformador, obviamente para reduzir essa tensão. E isso também é necessário por conta da distribuição. Vem tensão mais alta e depois, já muito próximo às nossas casas, essa tensão baixa para entrar, então, em nosso sistema elétrico. Então, o transformador ele é responsável por 2 coisas. Primeira, reduzir essa tensão. Então, ele já faz aqui a transformação de, vamos supor, 23.000 volts para 220 volts em cada fase. Lembrando que, novamente, essas fases, essa tensão das fases é em comparação de uma fase com a outra. Então, nós temos aqui, já dentro do transformador, 3 fases com uma tensão reduzida. Depois, o transformador ele também é responsável por, com essas 3 fases, criar uma quarta conexão, que seria o neutro. É um sistema que tem lá dentro do transformador, chamado de um sistema estrela, porque dessas 3 fases existe uma ligação para um ponto neutro. Então, por isso que normalmente do transformador nós vamos ver saindo 4 fios. Ou seja, são 3 fios que são as fases, já com a sua tensão reduzida, e um 4º fio que foi uma associação feita lá dentro do transformador, gerando esse fio neutro. Então, o fio neutro, ele não tem uma corrente elétrica por si só, mas ele permite a associação com qualquer uma das fases, obtendo uma tensão. Então, veja, se nós temos cada fio aqui com uma tensão, por exemplo, de 127, que é o caso aqui da região de São Paulo. Então, vejam, cada fio aqui, se nós compararmos a tensão desse fio com o neutro, vamos obter uma tensão de 127 volts. E isso acontece aqui na região de São Paulo, por exemplo. Então,
eu tenho um fio que uma fase, então tem uma fase que comparado com o neutro, a tensão dessa fase acaba sendo de 127 volts. Agora, se eu pegar duas fases e associar a tensão entre uma fase e outra, eu vou obter 220 volts. Não faça um cálculo matemático, ok? O cálculo é um pouquinho mais complexo que isso, por conta que a gente está falando aqui de uma corrente alternada. Então, se você me fala, poxa, mas se eu pego apenas um fio, ele tem 127 comparado com o neutro, por que a tensão entre dois fios de 127 é 220 e não 254? Né? Por conta de que a energia elétrica ela tem uma redução normal nessa associação e obtém-se 220 volts. Existe um cálculo para fazer isso, mas a gente não precisa se preocupar com tanto. O importante é entender que, se eu pego aqui, então, a tensão entre uma fase e o neutro, eu obtenho 127 volts. Se eu pego a tensão entre duas fases, eu obtenho 220 volts. Então, veja, dessa forma, tendo a fase e o neutro, nós vamos poder obter em nosso sistema elétrico diferentes tensões. Poxa, eu tenho um equipamento que eu quero que trabalhe com 110 volts, ou 127 volts, que é mais correto. 110 é um termo antigo, porque era essa tensão. Normalmente hoje, no Brasil, nós temos 127. Claro, em regiões, nem os 127 nós temos outras tensões. Mas, no caso, então, vamos supor que eu tenho ali os 127. Poxa, mas eu tenho também um outro equipamento, que é um ar-condicionado, que ele sim eu preciso ligar em 220 volts. Então, nesse caso, eu posso, então, ter no meu sistema elétrico diferentes tensões, destinadas para diferentes aparelhos. Então, por isso que nós vamos ter a entrada dessa rede elétrica que passou pelo transformador. Para entrar em nossas casas, nós vamos encontrar essa entrada de duas formas. Ou nós vamos encontrar três fios entrando, lembrando que um é o neutro e os outros dois são as fases. Olha só, o transformador entrou 3 fases e saiu 3 fases com um neutro. Em alguns casos, uma dessas fases é desconsiderada, ou seja, pega-se apenas 2 fases do transformador e o neutro para entrar em nossas casas. Já em algumas fábricas, por exemplo, em instalações comerciais, nós temos sim aqueles 4 fios que saem do transformador entrando lá para dentro do sistema elétrico. Esses fios entram para dentro de uma caixa de disjuntores. Os disjuntores, eles colocam uma proteção para todo o circuito elétrico e, ao mesmo tempo, essa caixa vai fazer uma distribuição da energia elétrica para todo o edifício. Aqui nesse caso, nós teremos então, veja, nesse exemplo temos 2 fases entrando, esses 2 pretos, e o neutro aqui, que é esse azul também entrando. Esse aqui é o exemplo de uma caixa de disjuntores de uma residência. Então, entra-se as 2 fases e um neutro. Inclusive, essas cores, elas são normalmente aplicadas dessa forma. As fases são fios pretos e o neutro são fios azuis. Depois, nós temos aqui diferentes distribuições. Então, podemos, por exemplo, aqui esses 2 fios vermelhos que estão ligados nas 2 fases, de repente eles estão indo para uma determinada tomada. E nessa tomada teremos 220 volts, considerando São Paulo. Por que eu digo considerando São Paulo? Porque em outras regiões, as fases comparadas com neutro não terão 127, terão 220 volts. Sim, a fase comparada com neutro tem 220 volts. Logo, nessas regiões, a tensão entre uma fase e outra já não é 220 volts, e sim 380 volts. Ok? Então, dependendo da região, nós temos de um jeito ou de outro. Por isso que, vamos supor, aqui de São Paulo, onde eu tenho entre as fases, eu tenho 220. Então, nesse caso aqui, 2 fases indo para uma determinada tomada, terei nessa tomada 220 volts.
Agora, em algumas outras tomadas, vamos supor que eu tenho aqui, veja, nesse disjuntor aqui saiu apenas uma fase, essa única fase é um fio vermelho que foi lá para uma tomada. Junta com o quê? Com o azul, que é o neutro. Olha lá, o neutro passa por aqui, vem por essa barra aqui, onde se conecta esses fios azuis. Então, nessas tomadas que provavelmente terão esses fios aqui desse conduíte chegando, nós temos um fio de fase e um outro fio aqui de neutro. Então, nessa tomada nós teremos dois fios, fase e neutro, logo teremos 127 volts nessa tomada. Ou nessa lâmpada, ou nesse aparelho, ou seja, o que estiver ligado nesses fios. Agora, você me pergunta, poxa, se eu tenho ou duas fases num determinado aparelho, ou uma fase e um neutro, por que nós temos alguns conectores com 3 pinos? A energia elétrica precisa de apenas 2. Salvo motores trifásicos, que aí sim nós vamos entrar no motor com 3 fases, e aí o motor utiliza as 3 fases. Mas na maioria dos outros equipamentos elétricos, nós precisamos apenas de 2 polos, ou uma fase e um neutro, ou 2 fases. Então, por que nós temos aqui esses 3, sendo que normalmente os aparelhos não são trifásicos? Aparelhos trifásicos são aparelhos industriais. Em uma residência, muito dificilmente a gente vai encontrar um aparelho trifásico. Na verdade, então nós temos esses 3 pinos e esse pino do meio aqui. Para que serve? Então, os pinos das laterais, sim, são os pinos da corrente elétrica. Agora, esse pino do meio é um pino de proteção. E é ele que nós vamos chamar de terra. A intenção é que o nosso equipamento, através desse terceiro pino, esteja sim com uma conexão lá na terra, embaixo do nosso edifício, da nossa casa. Então vejam, aqui no quadro de disjuntores, nós temos a entrada aqui de alguns fios verdes. Também a cor verde é para o fio terra. E o fio terra, ele não vem lá da distribuição elétrica, ele não vem lá da rede elétrica. O fio terra, ele vem de uma barra de cobre que é espetada lá na terra na construção do edifício. Então, em algum local próximo ao edifício, é espetada uma barra de cobre, uma barra mesmo, um espeto de cobre de 2 metros e pouco de altura, e a esse espeto de cobre é ligado esse fio verde que entra para todo o sistema elétrico. Então ele passa pela caixa de distribuição e vai para cada uma das tomadas. Então, se você tiver uma instalação já atualizada, com as cores de fios corretas e com o aterramento feito da forma correta, você vai encontrar numa única tomada 3 fios chegando. Um desses 3 é um fio verde ou verde-amarelo, que é o fio do aterramento. Então ele serve como proteção. Qualquer sobrecarga, descarga que aconteça no equipamento que você está utilizando, ligando-se esse equipamento ao terra, nós fazemos com que seja protegido esse equipamento para que a gente não leve um choque, enfim, para que ele tenha uma vida útil maior, justamente porque ele tem essa proteção. Ele está conectado lá na terra do nosso edifício. Então tem gente que pega um desses conectores aqui e, para facilitar em tomadas antigas, como essas, simplesmente tira esse fio aqui, esse fio terra, e o aparelho funciona normalmente. Por que funciona normalmente? Porque a corrente elétrica continua funcionando, mas passamos a ter um equipamento sem a proteção. Então, podemos danificar ou o equipamento ou nos acidentarmos com algum choque elétrico. Beleza? Então é isso, fase, neutro e terra, cada um tem a sua função no sistema elétrico. Gente, tudo... Muito bem, muito bem. Então vocês viram aí, né, a questão do fase, neutro e terra. Então já deu para vocês entenderem que numa tomada você vai ter exatamente isso aqui, ó, fase, neutro e terra. Neste caso aqui é uma tomada 127. Nas tomadas 220 você vai ter fase e terra.
só que neste padrão aqui, ó. Não neste, que esse é o padrão mais antigo. Neste padrão aqui. Se eu medir da fase para o neutro, é 127, da fase para o terra também é 127, porque o terra é uma referência. A terra e o neutro não tem tensão entre eles. Então eu posso medir. Muita gente costuma colocar o terra aqui no lugar do neutro, só que isso não funciona, tá? O aparelho não vai funcionar. Outras pessoas tendem a colocar o neutro no lugar do terra. E isso pode danificar o aparelho, tá? Então terra e neutro, embora não tenha tensão entre eles, não é a mesma coisa. O terra é ligado direto na terra. Então, às vezes, pode acontecer da fonte do computador ter o neutro conectado ao terra. Não é a melhor das formas, mas pode acontecer. Se for uma fonte que não vai dar problema, trabalha com baixas potências, isso aqui também não vai dar problema nenhum conectar o terra ao neutro, tá bom? Mas essa conexão ela é feita lá perto do poste e não aqui colado na fonte. Então aqui é outro exemplo que o terra está conectado no neutro lá no poste, mas o mais comum é que o terra realmente seja uma barra de cobre enfiada lá no chão da sua edificação, ou da sua casa, do prédio, onde for. E aí nas tomadas mesmo nós vamos ter só fase e neutro ou fase e fase. Ok? Então fica aí a nossa aula de hoje. Aguarde aí para a nossa próxima aula, ok? Abraço para vocês.